meu nome é Leila, estou trabalhando em Curitiba atualmente, na Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba. Falar sobre esse tema me deixou um pouco surpresa, aí, no sentido do convite, ainda mais nesse momento que a gente vive no país hoje, falar de compliance em área pública. Enfim, eu acho que a gente tem uma boa experiência para contribuir, é uma fundação nova. A gente vai ver que a fundação foi criada em 2010, efetivamente constituída. Em 2011, onde que se trabalhou o planejamento e implantação então da fundação. É uma fundação pública, vinculada ao município de Curitiba, dedicada a apoiar na gestão dos serviços públicos de saúde, né, e de educação também. É uma entidade de direito privado, embora pública. Então, isso também nos dá um pouco mais de autonomia gerencial, patrimonial, na questão de orçamentária, inclusive. Porém, estamos submetidos a todos os controles externos. Tribunal de Contas, Conselho Municipal de Saúde, aprovações em Câmara de Vereadores, a parte ruim da área pública, que eu diria que seriam os controles, que são exigentes, a gente também é submetido a esses controles. Nosso corpo profissional é seletista, por serviço público, e hoje, na Fundação, é a maior contratadora de médicos. A gente tem em torno de 800 médicos seletistas. Aqui, para demonstrar um pouquinho dos negócios que a Fundação hoje administra, a gente tem um programa chamado Melhor em Casa, onde tem 10 equipes que trabalham com atenção domiciliar. Ele está vinculado ao Hospital do Idoso. Então, participam desse programa em torno de 180 funcionários, que atuam em casa, e a gente tem em torno de 400 internações domiciliar mês. São pacientes que não estão no hospital, estão sendo tratados em casa. A gente faz a gestão médica da equipe de SAMU, então só a equipe médica é da Fundação, a gente tem 10 equipes de SAMU atendendo Curitiba. O Hospital do Idoso é um hospital que tem 140 leitos, particularmente atendendo o idoso, ou preferencialmente, mas também atende paciente cirúrgico a partir de 18 anos. Dentro desse hospital também se concentra uma central de imagens que gerencia todas as imagens geradas no município em 6 equipamentos de raio-x móveis lotados nas UPAs estrategicamente dimensionados. O Centro Comunitário Bairro Novo é uma maternidade, tem 40 leitos, destinado ao parto humanizado, e que consegue manter em torno de 85% de parto normal. A gente tem uma equipe de enfermeiros obstetras que trabalham continuamente no trabalho de parto com as mães e no trabalho de parto humanizado. Saúde com a gente, então, a gente trabalha e faz a gestão de 11 CAPs, que atuam no município de Curitiba, Centros de Atenção Psicossocial. UPA, são 9 UPAs, sendo que 8 delas a gente faz a gestão apenas da equipe médica, dos serviços diagnósticos e de laboratório e imagens, e serviço de alimentação. E uma UPA a gente faz a gestão integral, que é a UPA que está próximo ao Hospital do HC. E a gente possui um Instituto de Ensino e Pesquisa. Enfim, esse é o nosso complexo, né? Essas unidades que a gente, enquanto gestão, precisa dar o abastecimento. Os nossos princípios de gestão, além da nossa missão, que é contribuir com a gestão pública do município de Curitiba, a gente tem essa visão de estar com a inovação dentro dos nossos processos e trazer o melhor resultado para a área pública de serviço de gestão, os valores ética, eficiência, sustentabilidade e transparência, e valorização do empregado é uma coisa que a gente tenta trazer isso muito forte no dia a dia, e sem esquecer dos nossos princípios da administração pública, que são obrigatórios para nós, que é a legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência. Isso a gente tem que, além de fazer, demonstrar e comprovar que a gente faz. E aí, dentro desse viés tecnológico, que é o que também a proposta da gente, é trazer um pouquinho do que a tecnologia nos contribuiu, do que a gente pensou em tecnologia. A gente é uma fundação de 4 anos apenas. Em 2011 foi a etapa quando se consolidou o CNPJ e começou a iniciar, então, todos os planejamentos dos RPs, de gestão clínica e administrativa, de gestão de pacientes clínicos, de críticos e gestão de pessoas. Então, antes da implementação, a gente fala em planejamento. E, sim, foi praticamente 1 ano trabalhando o planejamento para a abertura do processo de
do Hospital do Idoso, que foi o nosso primeiro negócio que surgiu. Em 2012, então, implementados os primeiros softwares, a gente já aderiu, então, à plataforma da Publinexo e da Bionexo. No primeiro momento, o Bionexo, e, então, logo, Publinexo. Então, as duas plataformas que a gente utiliza hoje. Em 2013, a gente teve uma automatização de registro ponto biométrico nas 9 UPAs, nos endereços onde a gente faz gestão, e foi um processo bastante complexo, mas contribuiu muito para a gestão de folha de pagamento. Em 2014, então, a gente fez a integração de ERPs. A gente integrou o ERP às plataformas que ainda não estavam trabalhando isoladas, e aí a gente fala do software de gestão com o software do RH. E a gente criou um dashboard do ISA, que é do Hospital do Idoso, que é o hospital que a gente estava trabalhando ainda, que em 2013 ele aderiu à maternidade, e em 2014 a gente incluiu eles no dashboard, que todos os gestores têm acesso à informação online do número de internação, das cirurgias que estão agendadas, fila de espera de raio-x, informações gerenciais de atendimento mesmo. Então, essa ferramenta foi criada pela nossa TI mesmo, que extrai os dados do banco e transporta isso para o site. Em 2015, então, a gente trabalhou com a checagem de beira-leito e também com o processo de implementação de apoio à decisão clínica. Adquiriu a plataforma da Clinical Key, que é uma plataforma de pesquisa, de apoio, né, para a gestão clínica. E aderimos ao processo da RIMS, que é de certificação, e obtivemos, então, a certificação do RIMS 6 em 2015, que dá um alto grau de automatização para os nossos processos clínicos. Em 2016, a gente já avalia outras oportunidades, parece que a tecnologia persegue, né? Quanto mais a gente implementa, outras alternativas surgem, e, com isso, melhoria dos processos, e também, eu digo que a automatização dos processos valida e consolida os processos regulares. Para nós, que prestamos contas para muitos órgãos, a automatização do processo inibe algumas falhas que poderiam ser facilmente desdobradas quando a gente tem um processo muito manualizado. Então, a gente entende que a automatização ela foca no processo e não na pessoa. Então, perca um pouco, deixa de ser dependente de pessoas. Então, é por esse motivo que a gente tem como uma obrigação aí a melhorar toda a vida o cunho tecnológico da instituição. E aí fala do processo de compras, não é muito diferente de outros, mas queria entender um pouquinho da área pública aqui. Quantos são aqui da área pública? Levanta a mão para mim. Ainda bem que não me sinto tão sozinha, porque tem muita diferença no processo de compras quando a gente só tem uma pessoa fazendo o planejamento e a outra pessoa cumprindo o que foi planejado, né? Daí vai estar lá a tua expertise de compras. Na área pública, a gente tem essas etapas, diria que, bem simplificadamente, em 7 etapas, onde todas elas são realizadas por pessoas diferentes. E aí entra a complexidade do processo, né? Esse nível de comunicação que a gente espera que o outro entenda nem sempre é bem entendido, e se a gente não tiver etapas onde valide-se os processos, a gente vai ter um resultado diferente do que a pessoa 1 aqui da solicitação comprou, né? Do que quem a gente comprou vai ser muito diferente do que quem solicitou. Então, dentro da área pública, dizer assim, a solicitação tem que ser validada, sim. A gente tem um processo lá, vai trabalhar, chegou uma solicitação, vai ter que trabalhar. Se ele é um material padronizado, se ele é de uso regular, qual a finalidade, substituto, viabilidade. Tudo isso é validado, no primeiro momento, na área de compras, é discutido, referenciado. Não parece tão simples, mas não é. A gente corta, talvez, 30% das solicitações nesse primeiro crivo do setor de compras, que acaba vindo depois muito mais fundamentado. Agora sim, eu quero comprar para isso, para aquilo, para aquele outro. Então, a gente tem esse trabalho. Uma vez definido o que vai se comprar, não para por aí. Se não for um item regular, a gente vai ter uma palavrinha chamada termo de referência, que os públicos sabem muito bem, que é descrever exatamente o que eu quero comprar.
Porque na área pública a gente não pode dizer eu quero comprar uma caneta Bic, né? Esse simples fato dificulta bastante a gente fazer as requisições, porque quem quer comprar sabe dizer, eu quero esta luva aqui, ó, essa aqui, ó, né? Vai dizer, vai mostrar a marca, a elasticidade, a porosidade. Qual é essa elasticidade? Qual é essa porosidade? Eu não sei, está aqui, ó. Eu trouxe um modelo para você comprar, né? Então, e o comprador tem que sair atrás, então, dessas características. E isso é bastante complexo para a gente fazer. Então, a gente tem um termo de referência constituído por várias mãos, participa, sim, a equipe de padronização com muita presteza para definir o item na primeira compra, principalmente, que depois isso vira padrão. Mas, tão logo isso foi comprado, é validado, então a gente faz um teste de mercado, encaminha para algum fornecedor para ele olhar, e aí ele dizer, sim, é isso mesmo, está certo, ok, principalmente quando não é um item que a gente compra regularmente. Uma vez validado esse termo, então, sim, a gente está em condições de aí sim colocar na plataforma. Então, uma vez a gente tem isso, a gente está apto para colocar na plataforma. Então, validou, assinou, a gente vai fazer as cotações. E aí a gente cadastra todos os itens lá nas cotações, faz o processo normal aí que todos fazem, negocia, sim. E aqui eu entendo que o papel do comprador mudou muito depois com o advento das plataformas eletrônicas, né? Com esses processos ágeis que a gente precisa ter na área hospitalar, ficar montando planilha de referência de preço ou comparação de preço é uma coisa extremamente desgastante. E a gente tinha o comprador preocupado em fazer uma planilha bacana para mostrar para o gestor. E ele demorava horas fazendo aquela planilha. E fazendo, e planilhando, e trabalhando, e planilhando, mostrando e tal. E todo esse tempo que ele estava gastando aí, ele não estava conversando com o fornecedor, não estava validando o preço, não estava buscando melhor negociação. Então, hoje, a gente se tem essa preocupação, e o perfil, quando a gente formou o nosso primeiro comprador, porque a gente teve essa grata satisfação de não buscar ele pronto e formar. Claro que com todas as dificuldades que é formar um comprador, mas a gente conseguiu. Falei, você não tem que se preocupar com os preços que estão aqui, em planilhar e fazer nada. O que você tem que se preocupar é com o menor preço que está aqui colocado, com o maior preço que está aqui colocado, quantos estão numa média, quantos não estão, com o preço do nosso atual vendedor aqui, que está vendendo hoje, o que ele está cotando para a gente. É esse o foco que você vai trabalhar. Você vai trabalhar no telefone e não mais no Excel. Não quero você trabalhando na planilha, eu quero você trabalhando no telefone, negociando e vendo. A área pública sofre muito a questão de dizer, vai haver um pregão, então eu vou baixar lá no pregão, relaxa. Esse aqui é só o preço para a cotação. E a gente teve muita dificuldade de mudar esse comportamento dos nossos fornecedores, porque eles tinham esse comportamento e eles não aceitavam abaixar o preço, porque depois eles tinham que abaixar o preço no pregão. E a gente tinha uma preocupação de fechar o referencial de preço dentro de um preço de mercado. Porque, se der qualquer problema na área no pregão e não tiver concorrência, eu não tenho problema. Esse preço já é um preço esperado, que está de acordo com o mercado. Então, a gente teve essa mudança e essa dificuldade de manter esse relacionamento com o fornecedor, que, por vezes, não queria baixar. Não, mas eu te garanto que no pregão eu vou baixar. Eu falo, olha, se você não baixar, eu não tinha também autonomia para dizer assim, eu vou tirar a tua cotação. Eu falei, eu não vou fechar essa referencial. Aí a gente abria, às vezes, mais um dia, ele ficava receoso e tal, por volta, às vezes, conseguia baixar. Não tudo que a gente queria, mas acabava baixando. Então, foi um trabalho bastante árduo na implementação, hoje já não tem mais nenhuma resistência, eles sabem que a gente vai pedir para baixar o preço, principalmente se ele está me ofertando hoje um produto, por exemplo, a R$2, ele vai me oferecer um produto, o mesmo produto a R$3,50. Não vai. Ele não vai, porque a gente vai ligar na hora. Vai ligar e dizer, por que você está botando esse preço agora? Por mais que seja o referencial para o próximo ano, para fornecer durante um ano. Então, ele já tem. Então, logo a gente fechou esse referencial, a gente tem uma outra validação, e hoje ainda a validação está com a diretoria da fechar esse referencial de preço, que é o planejamento da compra para um ano, dessa quantidade. A gente vai encaminhar, então, para o processo de licitação, que vai correr todo o trâmite normal, que vai passar por processos de análise jurídica, de controladoria, que também
busca muito a eficiência do processo, a média de preços, os orçamentos, se a gente está respeitando, não está. Se não tem as 3 cotações mínimas ali, devolve para justificar por que não está cotando com 3 fornecedores. Olha, o mercado não tem, só tem o fabricante, o laboratório é exclusivo, né? Então, é muito complexo e a gente tem que juntar muitas justificativas para isso. E a próxima etapa, então, uma vez feita a licitação, eu tenho, sim, a etapa de lances dentro do pregão, a nossa modalidade maior, predominante é o registro de preços por pregão eletrônico. Há uma concorrência na grande maioria dos itens, sim. Há redução de preços, sim. Então, a gente busca, tem redução de preço, às vezes não muito, mas tem. O que a gente, então, se preocupa muito com o referencial de preço para manter dentro do prazo de mercado. E aí, por fim, a ordem de compra, né, que é a última etapa, então, para nós trabalhar o ressuprimento. Aí eu quero dizer assim, dentro da visão de vocês, qual que seria a etapa aí que a gente trabalhando aí nessa alusão à Olimpíada? O que seria aí para nós o nosso etapa aí, qual delas a mais importante, a menos importante, ou que a gente diria, o que seria a medalha de bronze nesse processo todo aí? Qual etapa que seria? Compradores podem ajudar. Dentro dessa etapa, são várias pessoas trabalhando. Qual é uma etapa primordial? A gente vai dizer que temos uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Qual etapa que mereceria a medalha de bronze? Diz o Reis aqui para mim, a ordem de compra. Vou te dar um desconto, Reis, que eu dei uma dica aí dessa ordem de compra. Por que medalha de bronze para a ordem de compra? Vamos pensar que a gente já planejou e trabalhou esse processo em várias outras etapas. Aí a gente já olhou. E a ordem de compra, e aí vai entrar essa ferramenta que a gente está aqui olhando e olhou, de planejamento, nada mais é do que eu comprar aquilo que eu vou planejar de consumir durante a minha semana, 15 dias, trimestral, enfim. Mas agora, então, medalha de prata. Qual é o segundo processo mais importante desse processo de compras para a área pública? O que a gente pode... Temos um ponto aqui para licitação. Quem mais se arrisca? Termo de referência. Vamos lá, coragem? Uma média não pode. A licitação? Bom, temos a licitação, temos o termo de referência. E eu vou dizer que é o termo de referência. Termo de referência, por quê? Porque se a gente não especificar corretamente aquilo que a gente quer comprar, as condições que a gente quer comprar, a forma que eu preciso receber, o local onde eu preciso receber, eu vou quase que fracassar todo este processo aqui. Eu vou chegar até o final, eu vou demorar num processo muito otimizado aí, lá no final, na ordem da compra, no 30º dia, e vou botar a perder todo esse trabalho desenvolvido, todo esse esforço. Então, o termo de referência, ele precisa, sim, ser muito instigado, validado, assim, exaurido toda e qualquer dúvida. A gente precisa fazer um papel de advogado do diabo ali em cima, para ver se todas as coisas estão previstas ali, para qualquer desvio. Por exemplo, se ele não me entregar, o que eu faço? O que eu posso fazer? Na área pública, a gente não pode fazer muita coisa. Eu caso com um fornecedor durante 1 ano, ali. Salvo ele peça antes, né? Ou salvo aconteça uma falha muito grave, é que a gente vai poder romper esse contrato. Então, eu preciso realmente ter certeza que tudo aquilo que eu preciso vai estar ali, contemplado. Tá? Então, o termo de referência dentro de um processo de compras pública, ele é medalha de prata. E o ouro? Se não é referência. O ouro, né, uma gestora falando o que vai ser, né? O que vai ser, meio, né, dá para desconfiar. A medalha de ouro é o referencial de preço. Toda a nossa eficiência tem que estar ali, uma vez que eu garantir que eu sei que o que eu quero comprar. O referencial de preço é que vai garantir que a gente está competitivo dentro do preço do mercado. Se a gente tiver um referencial com muita gordura para queimar, você pode ter certeza que a gente não vai queimar 1/3 dessa gordura no pregão.
Tá? Então, vai queimar. Então, eu fico, às vezes, vendo resultados de pregão que dá, deu 60% de vantajosidade, e eu fico bastante triste, porque a gente não queimou, não gastou muito tempo numa referencial de preço. Né? Quero dizer que a gente trabalha bastante isso, não tem esses resultados, mas no município de Curitiba a gente tem isso. Né? Eles têm uma plataforma que trabalha independente, e aí eles sempre falam, a nossa margem é melhor que a de vocês. Eu economizo 60%. Então, agora a gente já não fala mais, porque já discutimos muito no sentido de que, sim, a tua margem aqui é essa, eu quero saber a margem do teu referencial. Vamos comparar os referenciais. A hora que a gente comparar os referenciais de preço, a gente pode comparar, então, margem de pregão. Né? E, no final das contas, o preço do município acaba, às vezes, ficando acima do nosso. Então, a gente faz uma competição bastante saudável ali, quem compra melhor. Então, acho que, de prático mesmo, na área pública, que a gente vai falar de processos, o que a gente precisa se preocupar, sim, é o que comprar, o quanto pagar e o quanto comprar, dentro da nossa otimização dos recursos, que dá para dizer, a área pública, todo mundo vem aqui e diz, eu não tenho dinheiro. Eu vou dizer o contrário. Eu tenho. A gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro. O que a gente tem é uma dificuldade maior de escolher aonde a gente vai aplicar esse dinheiro, como aplicar melhor o dinheiro, como fazer tudo o que nós precisamos fazer com esse dinheiro. E esse nível de dificuldade é um pouco maior, talvez, do que as outras instituições privadas que têm mais capital do que a gente. Dinheiro a gente tem. Toda empresa pública tem orçamento para cumprir essas obrigações. Agora, a forma como gasta esse orçamento é que faz a diferença. E aí, um pouquinho dos nossos volumes de que a gente tem. A gente tem uma média de estoque de 790 mil, média de consumo de 660, um giro de estoque de 1,20, 23 unidades consumidoras, e que isso faz com que a gente tenha que ter um pouco de volume agregado de estoque. A gente faz ressuprimento semanal, 10 pregões, mais ou menos, em média, por mês. Eu tenho uma equipe de 3 pregoeiros e 2 compradores. E uma pessoa em planejamento ainda. Uma pessoa em planejamento fazendo todas as análises de ressuprimento, com um trabalho bastante grande hoje, focado com muitas planilhas, aí, não essa consolidação que a gente viu. Em torno de 6 dispensas de licitação mês, por conta também de pregão fracassado. A gente não tem receio nenhum de fracassar pregão que não chegou no nosso preço. Não tem receio nenhum de fracassar pregão que a gente entendeu que não está de acordo com a especificação técnica, a qualidade do item. A gente vai fracassar, vai comprar o emergencial por 90 dias e vai trabalhar duro num pregão novo. No ano de 2015, a gente homologou mais ou menos 13 milhões em pregões e obteve uma economia aí de 21% em cima do nosso referencial, que já é um referencial que a gente entende que está dentro do mercado. Então, a gente chama isso realmente de eficiência. Esses são os 21%, é o que a gente está baixando do preço e está sendo mais competitivo. E aqui alguns fatores motivacionais, motivadores da nossa prática, o que a gente diz, como é que a gente atua na nossa prática no dia a dia, comprar somente o essencial, descobrir outras alternativas de suprimento, tentar avaliar bastante o mercado. Processo bom, quem era da área pública sabe que tudo é um processo, né? Processo bom é processo em andamento. Não é processo parado, aguardando não sei quem, aguardando parecer, aguardando a CCH. Então, processo bom é processo em andamento, que a gente tem um processo ágil de compras para conseguir comprar, com compra pública, 30 dias é um prazo bastante exíguo para você já emitir ordem de compra, e a gente persegue esse prazo. Buscar sempre a melhor negociação. Não quero o comprador analisando planilha, muito menos fazendo, quero ele trabalhando com preço, baixando o preço, melhorando a qualidade. Desconfie de negociações extraordinárias. A gente tem muitas negociações. Não, vou te dar isso. Então, desconfie da negociação extraordinária. É um princípio. Estimule o giro de estoque. A gente não tem que ficar guardando dinheiro. A gente nem tem área. Eu diria que a nossa área de almoxerifado total não chega à metade dessa sala, de tudo que a gente tem em estoque. Tempo é dinheiro. Utiliza bem. Né? O que está escrito é a lei, então tome cuidado, principalmente no termo de referência, nos referenciais. Se você escreveu o que é isso, que a condição é aquela, vai ser.
é bom para a gente, mas é bom para o fornecedor também, porque quem quer mudar as regras no meio do caminho já não muda mais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E o mercado é cheio de oportunidades. Olhos abertos, não se conforme com a rotina do dia a dia, né? Você tem que ficar com o olho aberto sempre. E é isso, rapidamente falando. Muito obrigada. Agradecer a Leila, ao mesmo tempo eu fico muito assustado, porque vocês do setor público, para cumprir as regras, não é só no Brasil, né? São em todos os mercados que a gente opera, a gente vê a dificuldade de comprar uma aspirina. Isso vai acabar. Não vai acabar o trabalho de vocês, mas eu espero que isso acabe, porque é muito ineficiente. Imagina você comprar uma aspirina, você passar por todas essas etapas. Para quê? Porque sabe por quê? Porque tem uma tese que todo mundo rouba. Então você precisa verificar 8 vezes a mesma coisa em todos os processos. E eu sou otimista, eu acho que o ser humano, a maioria não rouba. É a minoria que gera fraudes. Mas os controladores do Brasil, os ministérios públicos, eles ainda não são, eles têm que seguir o que está escrito, o que está na lei. Eles têm que seguir as regras que estão lá, e o profissional público também tem que seguir o que está lá. Mas o meu maior desejo é de que essa geração milênio se torne rapidamente procuradores, Ministério Público, porque eles não vão ter paciência de fazer auditorias públicas como é feito até hoje. Eles não vão ter o mínimo de paciência. Então, o meu melhor desejo é que tudo isso que vocês façam acaba rápido, para que vocês usem a capacidade de pensar, de analisar de uma maneira melhor. Então, obrigado por esforço de colocar aspirina lá, mas eu sei que é difícil. Valeu.